Ana Pimentel zomba de Nicolas Ferreira. Ao vivo ele responde e cala a deputada. O clima era tenso no plenário da Câmara dos Deputados naquela tarde de quarta-feira. As câmeras transmitiam ao vivo o que seria mais um dia de debates acalorados, mas ninguém imaginava que aquela sessão entraria para a história como um dos momentos mais impactantes da política brasileira recente. A pauta principal era a votação de um projeto controverso sobre educação, mas todos sabiam que o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar quando a deputada Ana Pimentel pegou o microfone. Ana Pimentel, conhecida por seu temperamento forte e por não poupar palavras contra seus adversários políticos, ajustou seu blazer impecavelmente alinhado antes de se aproximar do microfone. Seus olhos transmitiam uma confiança inabalável. O que ninguém sabia é que ela tinha preparado um ataque direto e pessoal ao deputado Nicolas Ferreira, que estava sentado do outro lado do plenário, revisando alguns documentos em seu tablet. Senhor presidente, colegas deputados, começou Ana com uma voz que ecoou por todo o plenário, silenciando instantaneamente as conversas paralelas. Hoje não posso me calar diante do que considero uma das maiores hipocrisias que já presenciei nesta casa. Os olhares curiosos dos presentes se voltaram para ela. As câmeras aproximaram o zoom em seu rosto, captando cada expressão, cada movimento de seus lábios, que pronunciavam palavras carregadas de indignação. O deputado Nicolas Ferreira. Ela apontou diretamente para ele, enquanto as câmeras rapidamente redirecionaram seu foco para captar a reação dele. Tem usado esta tribuna repetidamente para se promover nas redes sociais, transformando sérias discussões políticas em conteúdo viral para seus seguidores. Enquanto famílias brasileiras enfrentam dificuldades reais, ele parece mais preocupado com likes e compartilhamentos. Nicolas levantou a cabeça, seus olhos encontrando os de Ana através do plenário. Por um breve momento, um silêncio tenso pairou no ar. Os outros deputados observavam, alguns com sorrisos disfarçados, outros com expressões preocupadas, sabendo que aquilo poderia escalar rapidamente. Mas o que mais me espanta, continuou Ana, elevando o tom de sua voz, é que alguém que se diz defensor dos valores tradicionais e da família brasileira seja incapaz de apresentar um único projeto concreto que realmente beneficie essas famílias que tanto diz representar. Uma onda de murmúrios percorreu o plenário. Alguns deputados aplaudiram discretamente, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação. As redes sociais já começavam a ferver com os primeiros recortes da fala sendo compartilhados instantaneamente. Ana, percebendo que tinha capturado a atenção de todos, prosseguiu com ainda mais vigor. Talvez seja mais fácil gravar vídeos inflamados para as redes sociais do que realmente trabalhar pelas pessoas que o elegeram. Enquanto alguns de nós passamos noites em claro estudando projetos, elaborando propostas, dialogando com especialistas, outros parecem mais preocupados em como ficarão nas fotos do Instagram. Nesse momento, uma risada sarcástica escapou de seus lábios, amplificada pelo microfone e captada pelas câmeras em um close devastador. Sinceramente, deputado Nicolas, sua presença nesta casa tem sido mais performática que efetiva. O senhor é muito bom em criar polêmicas, mas quando foi a última vez que propôs algo concreto para melhorar a vida dos brasileiros? A deputada fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para as câmeras, sabendo que milhares de brasileiros assistiam àquela cena ao vivo. Talvez seja por isso que alguns setores da imprensa já o apelidaram de deputado TikTok. Muito barulho, pouca substância. O presidente da sessão bateu o martelo pedindo que a deputada mantivesse o decoro, mas o estrago já estava feito. Ana Pimentel havia conseguido o que queria: humilhar publicamente seu adversário político e criar um momento viral que certamente dominaria os noticiários do dia seguinte. Nicolas Ferreira permaneceu impassível durante todo o ataque. Seu rosto não transparecia qualquer emoção, o que deixou muitos curiosos sobre como ele reagiria. Diversos deputados esperavam uma explosão emocional, conhecendo seu histórico de respostas contundentes. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos.
Quando o presidente concedeu o direito de resposta ao deputado atacado, Nicolas caminhou lentamente até o microfone. O silêncio no plenário era absoluto, como se todos estivessem prendendo a respiração. As câmeras focaram em seu rosto sereno, contrastando com a expectativa de uma reação explosiva. "Senhor presidente", começou Nicolas, com uma voz calma e controlada que imediatamente capturou a atenção de todos. "Agradeço a oportunidade de responder às acusações da nobre colega deputada Ana Pimentel." Ele ajustou o microfone e continuou, olhando diretamente para Ana. "Primeiro, gostaria de agradecer à deputada por confirmar algo que venho dizendo há muito tempo. A política brasileira está doente de vaidade e superficialidade." Um burburinho percorreu o plenário, mas Nicolas continuou, inabalável. "A deputada passou os últimos 5 minutos falando sobre minha presença nas redes sociais, sobre vídeos e performances, mas não mencionou uma única vez o projeto que estamos discutindo hoje, que afetará diretamente a educação de milhões de crianças brasileiras." Sua voz ganhou um tom mais grave, e suas palavras começaram a fluir com uma eloquência que silenciou até mesmo seus maiores críticos. "Enquanto a nobre colega se preocupa com meus vídeos no TikTok, eu me preocupo com os milhões de brasileiros que acordam cedo todos os dias, que enfrentam transporte público lotado, que trabalham arduamente para dar o melhor aos seus filhos." Nicolas pegou um documento de sua pasta e o ergueu para que todos pudessem ver. "Este é o projeto de lei número 2734 de minha autoria, que visa garantir transparência total no conteúdo ensinado nas escolas brasileiras, permitindo que os pais tenham acesso completo ao material didático utilizado com seus filhos. Um projeto que, curiosamente, a deputada Ana Pimentel votou contra, sem apresentar uma única justificativa técnica para sua posição." O ambiente no plenário mudou perceptivelmente. Deputados que antes sorriam com o ataque de Ana agora olhavam seriamente para Nicolas, alguns até mesmo tomando notas. "Este é o projeto de lei no Pensário T. 291, também de minha autoria, que propõe incentivos fiscais para empresas que contratem jovens em seu primeiro emprego, especialmente aqueles de comunidades vulneráveis." Outro projeto que a deputada votou contra, alegando questões orçamentárias, mas sem apresentar alternativas. Ana Pimentel começou a se mexer desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Nicolas continuava sua exposição metódica e embasada. "E este", ele ergueu um terceiro documento, "é o relatório da Comissão de Direitos Humanos, onde listamos detalhadamente os casos de perseguição religiosa ocorridos no último ano no Brasil, com propostas concretas para garantir a liberdade de culto prevista em nossa Constituição. Um relatório que a deputada Ana Pimentel se recusou a assinar, sem qualquer justificativa. A tensão no ar era palpável. Nicolas fez uma pausa estratégica, bebeu um gole d'água e continuou. Sua voz, agora carregada de uma emoção contida, mas perceptível. "A deputada me acusa de ser performático, de buscar likes e compartilhamentos. Talvez ela não compreenda que, na era digital, comunicar-se com a população de forma direta e transparente não é vaidade, é dever democrático. Enquanto muitos políticos se escondem atrás de assessorias e discursos prontos, eu faço questão de mostrar meu trabalho diariamente, sem filtros, sem intermediários." Ele olhou diretamente para Ana, mas seu tom não era de ataque, era de quem expõe fatos. "A nobre colega me chamou de deputado TikTok. Aceito o apelido com orgulho. Se isso significa que estou conseguindo falar diretamente com os jovens brasileiros, trazendo-os para o debate político, mostrando que a política não é algo distante de suas realidades." Nicolas então se dirigiu ao plenário como um todo. "Mas sabem o que me entristece de verdade? Ver que, enquanto discutimos quem tem mais seguidores, ou quem faz vídeos mais polêmicos, há brasileiros perdendo empregos, há crianças sem acesso à educação de qualidade, há famílias sendo destruídas pela violência e pelas drogas." Silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. A calma e a profundidade com que Nicolas estava conduzindo sua resposta era algo que poucos esperavam. "Deputada Ana Pimentel",
Ele voltou a olhar diretamente para ela. A senhora me acusou de não apresentar projetos concretos. Acabei de citar 3. Posso listar outros 20, se o tempo permitir. A senhora me acusou de ser performático, mas foi a senhora quem preparou um ataque pessoal em rede nacional, em vez de discutir o mérito do projeto em pauta hoje. Nicholas fez outra pausa, desta vez mais longa, permitindo que suas palavras penetrassem profundamente na consciência de todos, os presentes. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, quase confidencial, obrigando todos a prestarem ainda mais atenção. Eu não vim para esta casa para ser amado pela imprensa ou aplaudido pelos colegas. Vim para representar milhões de brasileiros que se sentiam sem voz, que não se viam representados no debate político. E continuarei fazendo isso, com ou sem a aprovação da nobre deputada. O plenário estava completamente hipnotizado por suas palavras. Até mesmo os mais ferrenhos opositores reconheciam em silêncio a força e a precisão de sua resposta. Finalizo dizendo que estou sempre aberto ao debate de ideias, sempre disposto a discutir propostas e projetos, mas não participarei desse jogo de ataques pessoais e tentativas de desmoralização. O Brasil merece um nível mais elevado de discussão política. Nicholas pegou seus documentos, olhou uma última vez para Ana Pimentel e disse: respeito a trajetória da deputada e seu direito de discordar de minhas posições, mas espero que, da próxima vez, possamos debater ideias e projetos, não pessoas e vídeos. O Brasil todo está assistindo e eles merecem representantes que os tratem com a seriedade que merecem. Ao terminar sua fala e caminhar de volta ao seu lugar, o plenário permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de presenciar. Então, lentamente, um deputado começou a aplaudir. Logo outro se juntou e mais outro, até que metade do plenário estava de pé, aplaudindo não necessariamente por concordar com suas posições, mas pelo respeito à forma como conduziu sua defesa. Ana Pimentel, visivelmente desconcertada, pediu direito de resposta, mas suas palavras soaram vazias após a exposição metódica de Nicholas. Ela tentou retomar o ataque, mencionando outras polêmicas envolvendo o deputado, mas cada acusação parecia agora carecer de substância diante da resposta estruturada que ele havia apresentado. O deputado pode ter projetos no papel. Tentou argumentar Ana, mas na prática, suas posições extremistas impedem qualquer diálogo construtivo. Como podemos levar a sério alguém que constantemente ataca minorias e desrespeita seus colegas? Mas o estrago já estava feito. O público, que assistia pela televisão e internet, já havia formado sua opinião. As redes sociais explodiam com comentários, destacando a resposta equilibrada de Nicholas, frente a um ataque que muitos consideraram baixo e pessoal. Quando a sessão finalmente foi encerrada, jornalistas correram para tentar entrevistar ambos, os deputados. Ana Pimentel saiu rapidamente, alegando compromissos inadiáveis, enquanto Nicholas atendeu pacientemente a todos os microfones que se aproximaram. Não tenho nada pessoal contra a deputada Ana, explicou ele aos repórteres. Discordamos ideologicamente e isso é saudável em uma democracia. O que não é saudável é transformar o debate político em um ringue de ataques pessoais. O brasileiro que nos assiste merece mais do que isso. Um dos jornalistas, conhecido por sua postura crítica a Nicholas, perguntou se ele não achava que sua presença constante nas redes sociais banalizava o debate político. A resposta veio rápida e certeira. As redes sociais são hoje o principal meio de comunicação direta com a população. Ignorá-las seria como um político do século passado se recusar a aparecer na televisão. Não uso as redes para banalizar o debate, mas para democratizá-lo, para mostrar transparentemente meu trabalho e minhas posições. Quem acompanha meus perfis sabe que discuto temas complexos, apresento dados, trago especialistas. Se alguns colegas enxergam isso como uma ameaça, talvez seja a hora de repensar em sua própria forma de comunicação. Enquanto isso, na sala da liderança do partido de Ana Pimentel, uma reunião de emergência era convocada. Assessores mostravam em tempo real a repercussão negativa do embate, com pesquisas rápidas indicando que a maioria dos espectadores considerou o ataque da deputada
como desnecessariamente agressivo e vazio de conteúdo político. Subestimamos a capacidade de articulação dele, admitiu um dos assessores. Esperávamos uma resposta explosiva, algo que pudéssemos usar para reforçar a narrativa de que ele é temperamental e despreparado. Mas ele virou o jogo. Ana Pimentel, ainda visivelmente abalada, olhava para os números em seu celular mostrando a queda de sua popularidade nas redes e o aumento exponencial dos seguidores de Nicolas após o embate. Como ele conseguiu transformar um ataque tão bem planejado em uma vitória pessoal? Questionou ela. Mais para si mesma do que para os presentes. Um assessor mais experiente, que observava tudo calado até então, finalmente falou. Ele fez o que poucos políticos conseguem fazer hoje em dia, respondeu com substância em vez de retórica vazia. Não caiu na provocação e transformou um ataque pessoal em uma oportunidade para mostrar seu trabalho. Foi uma aula de comunicação política. Na manhã seguinte, os principais jornais do país traziam manchetes que Ana Pimentel jamais esperaria ver. Nicolas Ferreira surpreende com resposta serena a ataque pessoal. Debate na Câmara expõe fragilidade de críticas vazias na política. Em embate com Ana Pimentel, Nicolas vence ao focar em projetos e propostas. Nas semanas que se seguiram, o vídeo do embate se tornou um dos mais compartilhados do ano. Nas redes sociais, sendo usado inclusive em faculdades de comunicação política, como exemplo de como transformar um ataque em uma oportunidade. Analistas políticos de diferentes espectros ideológicos concordavam em um ponto. Aquele momento representou uma virada na carreira política de Nicolas Ferreira, que passou a ser visto com outros olhos, até mesmo por seus críticos mais ferozes. Projeto em discussão naquele dia acabou sendo aprovado, com modificações sugeridas por Nicolas que ampliavam a transparência nos processos educacionais sem comprometer a autonomia pedagógica dos professores, um equilíbrio que poucos acreditavam ser possível. Até mesmo Ana Pimentel votou a favor da versão final, num gesto que muitos interpretaram como uma tentativa de reconstruir sua imagem após o embate desastroso. 6 meses depois daquele episódio, Nicolas e Ana se encontraram novamente, desta vez em um programa de debates na televisão. O apresentador, naturalmente, relembrou o famoso embate, esperando reacender as tensões entre eles. Para a surpresa de todos, Ana tomou a iniciativa de estender a mão a Nicolas antes mesmo do debate começar. Aprendi uma lição valiosa naquele dia, admitiu ela para espanto da audiência. Discordo profundamente das posições políticas do deputado Nicolas, mas reconheço que subestimei sua capacidade de articulação e seu compromisso com suas causas. Nicolas aceitou o gesto com dignidade. Nossas diferenças ideológicas permanecem, e isso é saudável em uma democracia. O que evoluiu foi nossa capacidade de debater ideias sem descambar para ataques pessoais. O Brasil só tem a ganhar com isso. O programa que se seguiu entrou para a história da televisão brasileira como um dos debates mais substanciais e respeitosos já realizados, provando que era possível discordar profundamente sem perder a civilidade. Ao final, ambos os deputados saíram fortalecidos, cada um à sua maneira. Para Nicolas Ferreira, entretanto, aquele embate inicial representou muito mais do que uma vitória pontual em um debate parlamentar. Representou a consolidação de sua imagem como um político capaz de transformar ataques em oportunidades, de responder com substância quando provocado com superficialidade, de elevar o nível do debate quando muitos esperavam que ele o rebaixasse. Deputado TikTok, como Ana Pimentel tentou depreciativamente rotulá-lo, provou que as novas formas de comunicação política não eram incompatíveis com a profundidade de ideias e propostas. Pelo contrário, eram ferramentas poderosas para aproximar a política do cidadão comum, para traduzir discussões complexas em linguagem acessível, para dar transparência a um processo que por muito tempo permaneceu obscuro para a maioria da população. Nos anos que se seguiram, o estilo de comunicação política inaugurado por Nicolas Ferreira foi estudado e, em muitos casos,
emulado por uma nova geração de políticos que compreenderam a importância de dominar tanto o conteúdo quanto a forma na era digital. Sua resposta àquele ataque se tornou um caso clássico de como a política poderia evoluir para além dos velhos paradigmas de confronto estéril e polarização improdutiva. E tudo começou naquela quarta-feira, aparentemente comum, quando uma deputada achava que estava prestes a enterrar a reputação de um adversário, sem imaginar que estava, na verdade, pavimentando o caminho para uma das transformações mais significativas na comunicação política brasileira do século XXI. O vídeo daquele embate, que circula até hoje nas redes sociais e é regularmente ressuscitado sempre que o tema da qualidade do debate político vem à tona, começa sempre com a mesma frase provocativa de Ana Pimentel. Talvez seja mais fácil gravar vídeos inflamados para as redes sociais do que realmente trabalhar pelas pessoas que o elegeram. E termina sempre com a resposta serena e impactante de Nicolas. Não vim para esta casa para ser amado pela imprensa ou aplaudido pelos colegas. Vim para representar milhões de brasileiros que se sentiam sem voz. E continuarei fazendo isso, com ou sem a aprovação dos meus nobres colegas. Entre essas duas frases, desenrola-se não apenas um embate político, mas uma lição sobre a força da substância sobre a retórica vazia, da serenidade sobre a provocação, da estratégia sobre o impulso. Uma lição que, ironicamente, o próprio Nicolas provavelmente compartilharia em suas redes sociais, provando mais uma vez que o conteúdo, quando relevante e verdadeiro, encontra sempre seu público, seja no plenário da Câmara dos Deputados, seja nas telas dos smartphones de milhões de brasileiros. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.